Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Mais um Selmo Cast, agora com o poeta Leandro Carvalho. No Instagram, se você quiser ver, ele é o leandro.lecarvalho. Você entra lá, tem várias publicações dele acerca de poesia, acerca do livro dele, que ele vai falar, O Mundo pelo Espelho, que está saindo pela editora Mondrongo. Você só acha lá, e já está até na capa, na página principal da Mondrongo, tem o livro dele para você adquirir. Então, deixa eu começar aqui. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Anselmo. Vai tudo bem, cara? Obrigado pela oportunidade. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem for assistir aí em algum horário diferente. Exato. Prazer estar aqui com vocês para conversar um pouquinho. Acho que a primeira conquista que eu estou vendo aqui é que você teve poema publicado no livro 7 da antologia 1001 Poetas da Casa Brasileira de Livros. Esse poema que está publicado, ele está também no seu livro O Mundo pelo Espelho? Tá sim, Anselmo, tá sim. Na verdade, seria um problema se eu pegasse os livros ali na minha estante que está ali atrás? Não. Então, Tranquilo. só um minutinho, já volto. 1001 Poetas. E tem o... Bom que aí também o pessoal sabe que eu não estou naquela brincadeira de jornalista, né? De camisa e samba canção embaixo. Ah, sim. É verdade. Aqui, ó. 1001 Poetas. Volume 7. Meu poeminha tá aqui. E sim, esse poema ele tá no livro também, no meu livro. Só que uma versão um pouquinho diferente. Eu confesso que daqui para o meu livro eu dei uma atualizada nele, dei uma mexidinha nele. E então ele tem uma estrutura muito, muito semelhante, a mesma estrutura, o mesmo assunto, mas com alguns ajustes ali, aquele ajustezinho fino. Entendi. Eu estou vendo que ele está como e-book na Amazon, você pode adquirir lá. Esse aqui sim. Ele é de novembro de 2022, né? Isso. Foi um primeiro passo muito interessante, porque foi aquele incentivo de, cara, dá, é possível, entende? Uhum. Então foi um passo muito interessante. Eu fico feliz com essa primeira realização, essa primeira oportunidade, porque foi ela que motivou todas as outras. Olha, ele está aqui, ó, na página 99 do livro, Tarde Contratada, e ele está no meu livro, sim, está na segunda seção do meu livro. Deixa eu abrir aqui o índice. Sim, na segunda seção do meu livro, na página 54. Então, como eu disse, ele foi um pouquinho modificado, um pouquinho alterado. Tem um professor amigo meu, o Adriano Ferreira Leite, que ele conta uma brincadeira que talvez nem seja dele, né? Ele conta uma piadinha que o escritor publica para parar de editar, né? Uhum. Então, acho que é isso. Se a gente sempre tiver essa oportunidade, a gente sempre vai achar que faltou alguma coisa, que tem que mexer aqui, que tem que mexer ali. E isso não tem fim, cara. E também tem o segundo livro aqui. Você ganhou em nono lugar o primeiro prêmio literário Fernando José Cal. Isso. Essa coletânea está disponível para compra? Eu acredito que não, porque na verdade nem era a ideia de que isso aqui acontecesse. Ó. Teve essa edição aqui, mas a ideia nem era que essa edição existisse. A ideia era só o prêmio mesmo, né? Era só o concurso. Depois que foi anunciado no dia do anúncio do resultado, que foi anunciado para a gente que ia sair em livro e tal, e a gente ficou feliz, né, de ter uma memória para guardar. Esse prêmio foi muito legal, porque teve gente inscrita de
do país inteiro e até de fora do país. Foram mais de 700 inscrições e teve inscritos do Canadá, da Alemanha, se não me engano, e foi muito legal eu ter conseguido esse alcance aí do 9º lugar, essa colocação. Foi realmente muito legal, cara. Fiquei muito contente mesmo. Também é um poema que está no meu livro. O que está aqui também é um poema que está no meu livro. Ele abre a última sessão do meu livro. De todos os... São mais de 700 inscritos. Quantos estão no livro, mais ou menos? 20. São 20. Aqui estão os 10 primeiros como premiação, né, digamos assim, e mais alguns como menção honrosa. Então, vai até o 20 aqui, ó, 20º lugar. Foram publicados os 20 primeiros. Tá certo. E aí, então, os dois têm poemas que já foram para o Mundo pelo Espelho. Sim. E aí você publica, depois disso, O Mundo pelo Espelho, pela Mondrongo, que tem o prefácio do Adriano Ferreira Leite, né? Uhum. Se tu me permite, antes disso, Anselmo, ainda teve mais uma publicação, que é esse aqui, ó. Antologia Linhas Literárias. Ah, tá. Que saiu pela Vira Tempo Editora. E tem um livro, tem um poema meu aqui também, que também está no meu livro, na página 30. Pelo Espelho. Isso, na página 30 aqui tem uma Vilanela, que é um poema meu pelo qual eu tenho muito carinho, que saiu aqui também nessa publicação antes do meu livro. Então, essa é a terceira publicação dessa antes Qual é do a meu editora? Livro. Vira Tempo, editora Vira Tempo. Vira Tempo, tá. Linhas literárias, tá, Vira Tempo. Isso. Mas esse aí já não foi concurso. Não, esse foi só uma chamada aberta para o envio de poemas para compor essa antologia. Entendi. E aí, então, você, antes do seu livro, foram 3. Isso, 3 publicações. E aí, você publicou o seu livro pela Mondrongo com o prefácio do Adriano. O Adriano foi seu professor em termos de poesia, de fazer rima, poemas? Não exatamente de poesia. Aí foi mais o João Filho que assina a orelha do meu livro, o texto da orelha, que é aqui também. Isso. O Adriano, tanto o Adriano quanto o João, nós tivemos a oportunidade de estudar juntos, eu estudar com eles dois, quando eles deram uma mentoria chamada de Vida, Prosa e Poesia, a famosa mentoria VPP, e eles revezavam as aulas. Às vezes o Adriano dava aula sobre prosa e sobre temas literários e filosóficos em geral, e às vezes o João Filho também trazendo esses temas gerais e mais a poesia. Então eu acabei estudando com os dois, mas coisas diferentes. Com o João eu estudei mesmo poesia, mas com o Adriano eu estudei literatura em geral e temas relacionados à vida e afins. Antes de conhecer o João, você imaginava que conhecia a poesia, aí com ele você viu que ainda tinha muita coisa para aprender, foi mais ou menos isso? Cara, é verdade sim, eu tenho que reconhecer que o caminho é por aí mesmo. O João o João é como se fosse alguém da minha família, sabe? Talvez Sim. Eu arrisque até dizer como se fosse um segundo pai para mim, porque o João, o que ele fez por mim e o carinho que ele tem por nós, o respeito que ele tem pelos alunos dele, o tanto de coisa que ele me ensinou, eu devo muito do meu livro ao João, muito mesmo. Eu digo isso sem constrangimento nenhum, sem vergonha nenhuma, que eu devo muito ao João. O João me ensinou muita coisa e acho que a principal que ele me ensinou e que eu tento replicar para todo mundo que eu posso é que a gente não tira as coisas do nada, sabe? Existe uma tradição atrás da gente, existe uma história atrás da gente, existe uma infinidade de grandes poetas atrás da gente que a gente não pode desprezar. Na verdade, o que eu aprendi com o João é que a melhor poesia, a poesia mais, como é que eu vou dizer, mais completa, mais bem desenvolvida, é a que dialoga com essa tradição. Sabe, é a poesia que está conectada, inserida nessa conversação, nessa tradição toda.
Fora várias coisas específicas que o João me ensinou. Então, João, se você assistir isso aí, um beijo para você e obrigado por tudo. E você, antes de conhecer o João, você achava que a sua poesia estava meio que, como é que eu vou dizer? No meio do nada, desconectada de qualquer tradição, de qualquer pessoas, coisas. Você achava que você estava meio que construindo no vácuo, é isso? Essa é uma pergunta interessante, Selmo, porque minha caminhada com a poesia ela é uma caminhada muito esquisita, muito engraçada. A gente tem um tempinho para falar disso? Tem. Todo tempo. Perfeito. Eu comecei a me interessar pelo assunto ainda, acho que ainda menino, adolescente, né? Na verdade, eu venho de uma família... Hã? 13 anos, não foi? Por aí. Eu venho de uma família uma família de pessoas humildes, né? De trabalhadores mesmo e tal. E a gente passou um momento bem curioso na nossa vida que o meu pai perdeu o emprego. Ele tinha um emprego bom numa indústria e tal, e aconteceram coisas lá, ele perdeu o emprego. E para a gente se virar com o dinheiro dessa rescisão e tal, a gente montou uma lojinha de doces, uma doceria, uma bomboniere na porta de casa. E todo mundo ajudava ali, né? Inclusive eu, que era o filho mais velho, ajudava ali de vez em quando, e ali ajudava a vender, atender algum cliente e tal. E quando eu ficava ali, na época a gente ainda não tinha isso aqui, né? Então, Não. o que eu fazia? Minha mãe me incentivou a ler. Minha mãe falou, filho, por que você não lê? O que você gosta e tal? Aí me apresentou algumas coisas, entre elas Agatha Christie, né? E eu comecei a ler os livrinhos da Agatha Christie, ali sentado, e eu devorava os livros, lia vários. E aí, quando chegou nessa fase da adolescência, aconteceu comigo algo que acontece com todo adolescente, que são as desilusões amorosas, né? Aquela primeira apaixonite, aquela primeira decepção, aquele primeiro chororô. E aí eu concentrei isso para a escrita. Eu comecei a escrever algumas coisas que na época eu acreditava que era poesia e tal, e até se aproximava um pouco. Eu comecei a escrever e na transição da adolescência para o ensino médio, eu fui me afastando um pouco da literatura, porque chega aquela fase que o jovem precisa estudar alguma coisa para ganhar dinheiro, sabe? E foi bem naquele boom da informática, dos computadores pessoais e das lan houses e tal. Na época passava o Matrix. Então todo mundo achava que ia mexer em computador, que ia fazer subir letrinha verde na tela, sabe? Que ia fazer coisas assim mirabolantes com o computador. E não foi diferente comigo. Eu fui estudar máquina, fui estudar eletrônica, fui estudar informática. Passei muito tempo da minha vida estudando isso. Até que no ensino médio ali eu conheci uma professora de língua portuguesa, a professora Camila, que ela começou a mostrar algumas coisas para a gente da literatura e da poesia, e eu conheci ali, dentre outros, um que me marcou muito foi o João da Cruz de Souza, né, o Cruz de Souza. E eu comecei a ler a poesia dele e tal, mas ainda sem entender muita coisa. Esse afastamento da literatura continuou, né, porque depois eu fui fazer faculdade de TI, e no meio da faculdade de TI que eu olhei para um lado, olhei para o outro e pensei, cara, acho que isso aqui não é para mim, não. Só que aí eu estava fazendo uma faculdade, né, gratuita, com bolsa, perto de casa, conversei com meus pais, eles falaram, filho, termina, né, pelo menos você tem uma, termina, tá jovem ainda e tal, depois você faz outra coisa. Eu fiz essa faculdade, terminei, trabalhei, anos depois que eu fui tentar fazer outra coisa, que é a minha segunda graduação, que é pedagogia, eu sou professor da rede pública, e aí comecei a me reaproximar tanto com a literatura quanto com a poesia, através desse encontro com o João e Adriano, e através do encontro com amigos meus, que eu cito também na abertura do meu livro aqui, os amigos meus que a gente montou um grupo de estudos, um grupo de estudos literários, e eu fui voltando a me aproximar de tudo isso, sabe? Então, assim, na verdade, eu acho que nem existia muito a minha poesia antes desse reencontro com o João, para ser bem sincero, sabe? Porque eu estava num período estava num hiato grande de afastamento da literatura e da poesia em geral, porque estava estudando coisas para se manter, né? Para pagar os boletos, como a gente diz brincando, né? E aí foi com o João que você voltou a se interessar. Como é que você conheceu o curso do João?
Eu nem sei te responder essa pergunta, Anselmo. Eu tropecei nesse curso na internet, eu nem sei como. Na época eu já estava estudando literatura com esse grupo de amigos meus, mas eu tropecei neles, cara. A verdade é essa, assim. Eles apareceram e fizeram uma imersão primeiro, né? Um período de lives, e eu fui assistir. E no meio dessas lives aí, depois que eles anunciaram o curso, eu interessei. E aí fui conversar com o João falou, não, vem estudar com a gente aí, eu vou te ajudar e tal, e ele lia alguns poemas meus, e foi aí que a coisa começou, sabe? Foi aí que reacendeu a chama, vamos dizer assim. Sim. Quando eu mandei um textinho para ele, que foi até exercício de uma dessas lives da época da imersão ainda, e que inclusive virou um poema que está no meu livro também, se eu não me engano eu te mandei ele, é o Cinza 1. Mandou. Que foi uma proposta de exercício do Adriano, e aí quando eu comecei a escrever, eu vi que estava saindo em forma de poema, e eu trabalhado nesse sentido, sabe? E então eu tropecei neles, cara. Foi algo muito providencial mesmo, sabe? Eu acredito que foi muita coisa providencial, sabe? Providência divina mesmo. Eu tropecei neles, não foi algo que eu fui atrás procurar. Eu simplesmente encontraram, os caminhos se cruzaram e a coisa aconteceu. Tem algum motivo para você preferir a poesia à prosa? Já parou para pensar nisso? Eu acredito, Anselmo, com todo respeito aos proseadores, mas eu acredito que a poesia seja a arte da linguagem por excelência, sabe? Porque há coisas inseridas na poesia e há coisas que a poesia diz que não se podem dizer de outras formas, sabe? Eu acredito que há muito isso. Eu sempre dou um exemplo para as pessoas que acaba sendo um exemplo ligado um pouco à religião, mas eu tento pedir para que as pessoas não enxerguem isso pelo aspecto religioso, enxerguem pelo aspecto literário. Eu sempre cito como exemplo o Salmo 139, que o conteúdo dele, quem escreveu, que é Davi, podia sentar na frente de alguém e falar, deixa eu te contar 3 coisas, tá? Deus pode tudo, Deus sabe todas as coisas, Deus criou todas as coisas. A pessoa ia olhar e falar, pô, legal, entendi, show, perfeito. Mas não foi isso que Davi fez. Davi trouxe a gente para a experiência dele, dizendo, Senhor, tu me sondas, me conhece. Sabe quando assento, quando levanto. Mais à frente, se eu for até o céu, tu lá estás. Se eu for no mais profundo abismo, até ali a tua mão me guiará. Sabe, Davi diz esse tipo de coisa. Claro que eu não vou conseguir citar aqui literalmente, verso a verso, mas ele diz esse tipo de coisa, que te traz para uma experiência mais profunda com esse conhecimento de que, olha, Deus sabe tudo, criou tudo e pode tudo. Sabe, você dizer as coisas com afirmações categóricas funciona, mas vai te dar um tipo de experiência, e a poesia, quando você diz as mesmas coisas com a poesia, te dá um tipo de experiência que eu acredito que você não consegue obter de outras formas. E acho que é por isso que eu tenho uma atração tão grande pela poesia, além de acreditar que recebi um talento, talvez uma facilidade para lidar com ela, que não tenho tão grande para lidar com outros tipos de literatura e de texto, sabe? Não que seja totalmente nécio nas outras, mas acredito que é o talento que me foi dado, sabe? Sim. Então tenho que fazer algo de útil com ele. E aí você conseguiu reunir poemas nesse primeiro livro, O Mundo pelo Espelho. Tem aquele poema da Batida na Porta, que é muito bom. Fico feliz que você tenha gostado. Muito legal, é interessante. E você tem... o que você... Onde é que vem a inspiração? Onde é que vem o material, digamos assim, que você transforma em poesia? Vem do cotidiano, vem de alguma percepção que você tem? O que é que você pega, onde você pega, que você transforma em verso? Uma das coisas que eu aprendi com o João é que um artista pode ser definido por três perguntas. Para onde ele olha, por que ele olha e como ele olha. Eu aprendi isso com o João.
Porque eu acredito que na arte o artista se expresse muito e deixe transparecer muito a sua visão de mundo, né? Aquilo que ele enxerga como realidade, aquilo que ele experiencia, aquilo que ele vive e que ele sente. E então, nesse sentido, a minha arte, minha escrita está certamente carregada pela minha visão de mundo, pela forma como eu olho as coisas. E é daí que vem a inspiração, sabe? As inspirações desse livro, do meu livro, elas vêm dos lugares mais variados que você possa imaginar. Esse, por exemplo, que você citou, Batidas à Porta, eu acabei de te contar que eu sou professor da rede pública. Na rede pública, sim. E recentemente, no ano passado, nós vivenciamos alguns episódios de bastante medo na rede pública devido a uma série de atentados que aconteceram no nosso país e outros que foram ameaçados, né? Não chegaram a se concretizar, mas houve muitas ameaças de atentados em escolas e tal. Uhum. E houve uma grande comoção nesse sentido. Sim. Eu vi uma grande comoção nos meus pares, né? No meu ambiente de trabalho, nos alunos, nos pais. E daí surgiu a inspiração desse poema, sabe? E é muito curioso porque sobre o processo de criação, sei que não foi isso que você perguntou, né? Mas também sobre o processo de criação, esse foi um problema esse foi um poema que eu digo que é como se ele fosse dado, sabe? Como se alguém viesse lá do céu com ele na mão e falasse, ó, tá aqui. Porque depois que eu escrevi esse poema na primeira vez, eu mudei uma palavra. Eu não mudei mais nada. Do jeito que eu escrevi a primeira vez, ele está no livro. Para não dizer que eu não mudei nada, eu mudei uma palavra, uma única. Enquanto que há poemas que a gente precisa tirar ele da pedra como um escultor, sabe? Então é muito diverso o processo. Assim como o processo de criação é muito diverso. Nesse livro, há poemas que são inspirados em dramas pessoais, em dramas familiares, em exercícios de projeção, de uma projeção imaginativa em problemas de terceiros, de pessoas próximas, né, de amigos também. Há poemas que foram em problemas de trabalho e acabaram virando um poema. Há poemas que foram escritos numa viagem em que eu vi coisas maravilhosas. Há poemas que foram inspirados num banho, sabe? Então, as inspirações vêm das ocasiões e das situações mais diversas. Mas, certamente, todas elas um olhar para o mundo. Até por isso o título O Mundo pelo Espelho. Isso. Então, certamente um olhar para o mundo, mas sempre com essa perspectiva de que o nosso olhar pelo mundo ele é afetado pela forma como a gente se enxerga e como a gente tenta projetar a nossa imagem nesse mundo, como a gente tenta construir um mundo à nossa imagem, sabe? Essa temática, assim, mas sempre olhando para a vida, para o cotidiano, para situações visíveis e palpáveis transformadas em situações transcendentes e que se extrapolam, que se superam. Você deve ter você tem uma rotina para escrever. Como é que fica esse duelo de rotina versus criatividade? Você precisa de uma rotina para produzir? Ou você escreve quando vem a ideia? Como é que funciona esse tipo de coisa para você? Também é muito diverso. Claro que tem um padrão, certo? Mas há pontos fora da curva desse padrão. Vamos lá, dizendo sobre o padrão primeiro. Há certas situações em que a gente está vivendo a nossa vida no dia a dia e a gente se depara com alguma coisa que às vezes traz uma imagem, traz um verso, sabe? Tem poemas que surgiram de uma imagem, uma única imagem, de uma percepção, de um verso, às vezes completo, e a gente salva isso em algum lugar, rabisca isso em algum lugar para mexer depois. Então há um equilíbrio, sim, há um equilíbrio entre a criatividade, a inspiração e o trabalho que tenta tirar tudo isso
da pedra, como eu dei o exemplo, né, fazendo analogia com um escultor, por exemplo. Sempre há essa tensão, essa gangorra acontecendo. Eu acredito assim. Só que é realmente como uma gangorra, é assim que eu acredito. Às vezes, a inspiração pura sobressai, como foi nesse Batidas à Porta, que foi um poema que eu tive pouquíssimo trabalho de escultor nele, sabe? Trabalho de artesão nele. Mas já há poemas nesse livro que eu mexi, reescrevi de novo, incontáveis vezes, incontáveis versões, sabe? Coisa de, a gente pode colocar aí 10 versões, 15 versões, sabe? Então existe sempre essa tensão, essa dicotomia entre a inspiração pura, que todo mundo acha que a escrita, principalmente a poética, é inspiração pura, e nem sempre é. Muitas vezes é muito trabalho de artesão, sabe? É suor, muitas vezes, é reescrita, mas há ocasiões fora dessa curva também, há ocasiões em que a coisa é dada, sabe? Como diziam os antigos, que a musa vem e te dá, sabe? João brinca que às vezes a musa vem e sopra no seu ouvido, sabe? E há ocasiões assim, há nesse livro aqui pelo menos uns 2 ou 3 que foram dados muito de primeira, sabe? Que o meu trabalho foi pôr a inspiração no papel e ao fazer aquele exame de obra pronta, né? Aquela releitura do autor tentando se distanciar um pouco do seu texto e enxergá-lo de forma mais direta e mais franca, você olha e pensa, poxa, isso aqui tá bom. E aí você lê de novo e pensa e fala, poxa, tá bom. Aí você chama algum par, chama algum amigo e fala, escuta, dá uma lida nisso aqui. E fala, olha, tá bom, realmente tá ótimo. Esse Batidas à Porta, o João leu comigo, depois que eu escrevi, e o João conta que, enquanto ele lia o poema, ele pensava o seguinte, tomara que não estrague, tomara que não estrague, tomara que não estrague, tomara que não estrague. Eu pensava isso do começo ao fim, porque ele fala para mim, com toda a modéstia, o João falou para mim, Leandro, isso aqui tá incrível, eu não mudaria uma palavra. Então a gente pede esse auxílio dos pares para, escuta, vê se só eu tô achando isso aqui bom ou se realmente tá bom. E houve essa situação, sabe, desse e de alguns outros que tava ótimo sem precisar de muito trabalho. Mas já outros que se enquadram num processo mais normal de guardar uma imagem, guardar uma ideia e depois trabalhar essa ideia com suor, com exaustão, com técnica, com as referências também, buscando referências nos antigos, na tradição, buscando alguma solução, algum recurso, sabe? Então, na maior parte do tempo, é um trabalho muito de artesão, um trabalho muito de se debruçar sobre o texto, de derramar suor sobre o texto, de gastar ponta de lápis, tinta de caneta ou, né, nessa modernidade nossa, a ponta dos dedos sobre o texto, mas há vezes em que isso foge totalmente à regra e a coisa vem mais pronta, sabe? Então eu não acredito em nenhum dos extremos, nem no extremo de que tudo é suor e lágrimas, nem no extremo de que tudo é inspiração natural. Eu acredito num equilíbrio entre os dois, que por vezes vai pender para lá, por vezes vai pender para cá. Mas esse equilíbrio existe e tem que existir. Mas todo dia você reserva um determinado horário, um determinado tempo para esse trabalho de artesão? Eu não diria que todo dia, Anselmo, sabe por quê? Seria muito bonito. Seria muito bonito eu falar isso aqui para ti, não, todo dia e tal, né? Olha, caramba, o cara escreve todo dia. Mas, Anselmo, como eu te disse, eu sou professor de escola pública. Sim. E, cara, muitas vezes há demandas que a gente não espera, sabe? Há demandas que a gente não espera. Às vezes a diretora liga, tem que fazer tal coisa. A coordenadora hoje, a gente chegou numa reunião de planejamento, e a coordenadora falou, gente, desculpa, eu passei para vocês o arquivo equivocado daqui, vão ter que preencher de novo. E aí esquece todo o seu planejamento, sabe? Como diz um humorista, o Nando Viana, ele costuma dizer que a vida não está nem aí para o teu planejamento, sabe? E muitas vezes é isso. Às vezes a vida não está nem aí para o teu planejamento, para a tua rotina. Eu agora tenho uma criança pequena em casa, tenho uma bebê de colo e
tem dias que ela não tá bem e, cara, vai cuidar da tua filha. Inclusive, até peço desculpa se de repente surgiu uma trilha sonora aí no vídeo, porque a minha esposa subiu com ela, mas pode ser que ela acorde a qualquer momento e comece a chorar. Então, pode ser que tenha uma trilha sonora diferente aí, sabe? Então, assim, a vida às vezes nos cobra coisas que a gente tem que sair da nossa rotina e a gente não consegue se dedicar como a gente gostaria à nossa arte. Seria maravilhoso eu sentar todo dia para escrever e tal, mas nem sempre acontece, sabe? Nem sempre acontece. Quando eu não consigo sentar para escrever, eu procuro sentar para ler, sabe? Ler um poema, que seja um poema, que seja um sonetinho, sabe? Mas pegar um livro de um poeta contemporâneo ou de um poeta mais da tradição e ler um poema para estar alimentando a alma de coisas boas, de poesia, de referências, de imagens belas. Mas eu não posso contar esse conto da carochinha para você e para quem vai assistir dizer que não, ó, todo dia o cara escreve. Às vezes a vida não deixa, sabe? Às vezes a escola não deixa, às vezes um problema não deixa, um problema familiar, e pai, mãe, irmãos, minha filha, compromissos, contas de casa, mercado, sabe? Sim, Tudo é isso real. acontece. É, vida acontecendo, cara. Entendeu? Essa é a verdade. Você botou todos os poemas que você tinha no Mundo pelo Espelho ou ainda deixou alguma coisa para um próximo livro? Eu não botei todos os poemas, não, Anselmo. Não botei, não, porque o meu livro, esse livro aqui, O Mundo pelo Espelho, ele tem uma... É que você viu uma amostra dele, né? Porque, pela bondade de Deus, eu consegui esgotar a minha tiragem. Minha primeira tiragem se esgotou. Para não dizer que eu não tenho livros em casa, eu tenho esse meu, para eu mostrar para minha filha quando ela crescer, falar, ó, filha, o pai escreveu um livro e tal. E eu tenho 2 que já estão endereçados, faltam só entregar, sabe? Legal. Toda a minha tiragem esgotou. Graças a Deus, eu estou muito contente, muito feliz. A editora até conversou, eu conversei com o Gustavo Felicíssimo da editora, de ele pedir mais uma tiragem talvez um pouco menor, não sabemos ainda, não como a primeira, mas um pouco menor, para que o livro continue à venda no catálogo. Mas o meu livro se esgotou, graças a Deus, eu estou muito feliz. Porque... Desculpa, estou falando isso porque é por isso que você não pôde ver o livro inteiro, né? Você não teve a oportunidade de ver o livro inteiro. Eu consegui te mandar alguns, mas nem pude te mandar um exemplar porque acabou, entendeu? Eu te peço até desculpas por não ter te mandado, porque realmente acabou. Quando a gente fez contato, já não tinha mais para eu te mandar, entendeu? Senão seria um prazer imenso te mandar. Relaxa. Mas, assim, meu livro tem uma temática interna muito amarrada, sabe? Muito amarrada. Hã? Eu ia perguntar isso, o que perpassa todos os poemas. Quando eu voltei a estudar com o João, eu fiz a primeira mentoria com o João e Adriano. Tempos depois eu voltei a estudar só com o João. João fazendo mentorias particulares, aulas particulares. Falei, João, vamos conversar um pouco, tá? Eu pago aí. Paguei para ele, a gente fez a mentoria, fiz o acompanhamento todo. E aí João me propôs uma coisa ou outra de exercício. E chegou um momento que João falou, Leandro, manda alguns poemas para mim aí. Aí eu mandei alguns, ele, Leandro, você tem quantos? Falei, olha, eu tenho tantos. Ele, tenta pôr em livro aí. Senta aí, tenta ver se sai alguma coisa. E é muito engraçado que eu não havia me dado conta de que estava tão amarradinho, sabe? Eu não tinha me dado conta. Quando o João falou, Leandro, senta aí, põe em livro tal. Eu parei um dia aqui, minha filha não havia nascido ainda. Eu sentei, comecei a escrever e tal, e juntar. E quando eu fui ler tudo que eu tinha, eu falei, cara, tá muito amarrado. Sabe? Tem um fio condutor muito claro do começo ao fim da obra. E então eu acho que eu estou com o livro praticamente pronto aqui. Vamos ter que fazer ajustes, mas está praticamente pronto. E havia alguns poemas meus que não faziam sentido aqui dentro, entende? Não faziam sentido, eles iam quebrar esse fio condutor. Então eu deixei alguns poemas de fora, porque seria forçar alguma coisa aqui, seria forçar um pertencimento à obra que não existia, entende? Então há realmente poemas que ficaram de fora desse primeiro livro e estão no bolso para o próximo. Para o segundo livro. Isso. E há também poemas que nem para esse nem para o próximo, só ficaram guardados. Talvez um dia sirvam em algum livro, talvez não, mas foram escritos e estão guardados, sabe? Eu procurei manter essa harmonia interna da obra, esse fio condutor interno da obra, para que quando o leitor
pegasse esse livro na mão e fosse fazer a sua leitura, ele fosse conduzido por uma narrativa, por uma percepção, por um olhar direcionado a certos aspectos da realidade e principalmente para um olhar mais franco, eu diria, sem maquiagens, para o espelho, sabe? Que é de onde parte toda essa concepção da obra, toda essa realidade do meu livro. Ele parte de um aspecto, primeiro, de um confronto mais franco com o espelho. Então, por isso, não estão todos os meus poemas aqui. Há poemas que ficaram de fora daqui porque não fazia sentido forçá-los aqui, sabe? Eu preferi primar pela qualidade da obra. E aí tem poemas que vão ser fio condutor de uma segunda obra? Sim. Na verdade, até... Não sei se era uma das suas perguntas mais à frente e se eu estou antecipando, dando spoiler, mas já há um segundo livro em processo de elaboração, sabe? Então, já há alguns que já estão etiquetados, vamos dizer assim, para essa segunda obra, com o título provisório, com outro fio condutor um pouco diferente desse, sabe? Então, já há alguns, assim, direcionados para um próximo trabalho, que já está em andamento, inclusive. E a Mondrongo é uma editora que publicou, se não me engano, o Alto de Romaria, do João, e acho que publicou o Sol de Bolso também, do João. Eu tenho quase que o álbum de figurinhas completo aqui da Mondrongo, porque é uma casa que dialoga muito com essa tradição, sabe? Há muitos poetas lá que cumprem essa proposta de diálogo com a tradição, do retorno de algumas formas fixas, de alguma coisa com as quais eu me identifico enquanto poeta, sabe? E eu posso citar aqui vários além do João Filho, Vladimir Saldanha, Márcio Gomes Benito, Cláudio Souza Pereira, Henrique Nascimento, recentemente terceiro colocado no Prêmio da Biblioteca Nacional, Mariana Machado, também recentemente terceira colocada no Prêmio da Biblioteca Nacional, Wagner Chadec, marido da Mariana e também um grande poeta. Se eu estiver esquecendo de algum aqui, me perdoem, por favor. Mas muitos poetas de lá com os quais eu me identifico, que seguem essa linha. A Mondrongo tem essa proposta, essa linha editorial de abrir espaço para poetas que fazem esse tipo de trabalho, e isso gera muita identificação comigo, sabe? Então, sim, a Mondrongo tem vários livros do João, você perguntou do João, né? João lançou lá O Alto da Romaria, O Sol de Bolso, A Dimensão Necessária e, recentemente, Ao Sul do Labirinto. Se eu não me engano, são esses 4 livros que João tem pela Mondrongo, e eu tenho 3 deles aqui, porque João é um poeta de uma grandeza imensa. Sim. E para mim esse é um dos motivos que me levou a querer estar na Mondrongo, e é uma honra estar lá fazendo parte desse time que produz tanta coisa legal. É isso que eu ia perguntar, se você foi para Mondrongo meio que por conta do João já ter coisas lá, se isso foi um fator. Não exatamente pelo João, sabe? Não exatamente pelo João, mas por essa identificação com a casa. Isso, por essa identificação com a casa, tanto com os poetas de quem eu aprendo muita coisa da poesia contemporânea, né, vamos dizer assim, porque há muita gente que tem uma visão meio pessimista da literatura, que diz que a literatura acabou, a literatura morreu, a poesia morreu. Não morreu não. A poesia está viva, passa bem. Passa muito bem, obrigado. O problema é que há vou usar aqui uma imagem forte, até talvez exagerada, mas acho que é a imagem que é mais acertada. Há um silêncio quase ensurdecedor da grande mídia com esse trabalho, com essa poesia, sabe? Porque é coisa realmente de muita qualidade mesmo. Não à toa a gente pode ver aí o reconhecimento recente que houve no maior prêmio de biblioteca de poesia, desculpem, no maior prêmio de poesia nacional que é o Prêmio Biblioteca Nacional. João ganhou com o livro dele A Dimensão Necessária, e depois Mariana pegou um terceiro lugar, Henrique pegou um terceiro lugar. Os 3 saindo da Mondrongo.
fora outros reconhecimentos que a editora teve, sabe? Então, o meu interesse de estar lá foi por identificação. Eu posso fazer aqui uma analogia com um filme bastante conhecido, que chama Um Sonho Possível, de um garoto que era pobre, não tinha onde morar, foi acolhido por uma família e tinha talento no esporte, foi jogar na universidade, que era um contexto lá dos Estados Unidos, né, dos esportes na universidade. Uhum. Só que a família dele tinha uma história muito, muito forte com a universidade. E gerou-se até uma suspeita de que a família tentou levar ele, tentou adotar ele por conta de premiações e tal, e depois tem um desenrolar todo do filme que vê que isso não acontece, mas uma orientadora educacional faz uma entrevista com ele. E ele fala assim para ela, olha, a senhora perguntou muito por que as pessoas queriam que eu estivesse aqui, mas a senhora nunca me perguntou por que eu quis. E aí ele diz, eu quis estar aqui porque é a faculdade de pessoas que eu admiro, é a faculdade das pessoas que me acolheram, é a faculdade dos meus pais, é a faculdade da minha irmã. Então eu posso fazer uma analogia, sabe? Eu escolhi, tentei ser publicado pela Mondrongo e fui aceito, agradeço ao Gustavo pela oportunidade, não porque alguém tenha me empurrado para lá, mas porque eu tive muita identificação, sempre tive muita identificação com o que é feito lá, entende? Então, para mim, é uma honra fazer parte dessa casa. Você tem aqui, quando a gente abre o seu Instagram, tem alguns destaques aqui, né? Curadoria, você faz curadoria de algum material? Você oferece suporte a alguém que quer aprender poesia, alguma coisa do tipo? Esse tipo de coisa da curadoria, o Anselmo, esse tipo de coisa acontece assim. Vamos lá, qual foi a ideia da curadoria? Eu procurei fazer algo pelas pessoas que tinham interesse em ler poesia, em aprender sobre poesia, mas não sabiam por onde começar, sabe? Que é algo que eu ouvi muito de amigos próximos e até de pessoas que se aproximaram pela internet. Apesar dos seguidores ali não serem muito numerosos, todos eles são de verdade, sabe? Todos eles são pessoas carinhosas que existem. E houve ocasiões em que pessoas se aproximaram e falaram, poxa, obrigado, legal te encontrar, porque né, eu estou me interessando pela poesia e tal, mas às vezes não sei para onde ir. E aí eu criei esse pequeno destaque em que eu simplesmente coloco ali alguns poemas com a proposta de que as pessoas de repente estão procurando alguma coisa para ler, não sabem onde ir, não sabem que livro procurar, não sabem que poeta procurar, tem algumas coisas ali, sabe? São só poemas que me agradam, que eu achei bonitos, que eu achei impactantes, e eu vou colocando ali de vez em quando, só para que as pessoas possam, poxa, quero ler um poema avulso, não sei de quem. Tem ali alguma coisa, sabe? Se a pessoa se interessar de vir, procurar, conversar comigo, pedir alguma indicação e tal, como já aconteceu, eu mando algumas coisas particularmente, pergunto sobre alguns interesses, dessas coisas que eu mando, eu pergunto do que gostou, do que não gostou, para tentar achar alguma coisa ali que a pessoa se agrade de ler, tenha deleite, tenha satisfação. Entende? É mais ou menos essa a função desse destaque. E tem um destaque aqui, diálogos, do que se trata? Esse destaque diálogos ele é muito curioso, porque é algo que eu me propus a fazer, que eu não vi ninguém fazendo. Pode até ser que haja gente fazendo, mas eu não vi. Eu sou cristão, sou um cristão, sou membro de igreja, sabe? Sou um cristão devoto e frequente, vamos dizer assim. E na minha tradição é muito comum ver gente fazendo diálogo entre a fé e artefatos culturais em geral, música, filmes, séries e afins. Mas eu não via ninguém fazer isso com poesia. E para mim era algo que acontecia muito naturalmente. De eu ler um poema e não necessariamente estar imputando aquele significado ao que o autor disse. Não é essa a ideia. De estar tentando interpretar e desvendar o que o autor disse. Mas, por vezes eu não conseguia deixar de fazer conexões com as coisas que eu acredito, com a minha fé e com a minha forma de ver e pensar o mundo. E eu achei interessante a oportunidade de fazer alguns diálogos entre poemas e a minha fé.
por vezes são destaques de um verso, de uma estrofe, de alguma coisa assim, e algum contexto, alguma temática da fé que eu consigo fazer pontos e diálogos e mostrar como as coisas se conectam, sabe? Repito, nunca imputando o significado da fé ao poema. Por vezes é até uma questão mais dialética, uma questão de tese e antítese. Mas eu achei interessante a oportunidade de fazer essa ponte, esse diálogo, e mostrar a fé pela perspectiva da poesia, sabe? Não só pelas perspectivas de artefatos culturais mais modernos, mais tecnológicos, vamos dizer assim, como séries, filmes e músicas e etc., mas com algo mais da tradição também, como a poesia. Então é o que eu faço com esses diálogos, sabe? Olhando meu perfil, você percebe que tem umas configurações por coloração, vamos dizer assim. Há postagens mais verdinhas, que essas são mais de teoria ou de conteúdos mais literários, para ajudar quem está se aproximando da literatura e da poesia, e às vezes tem alguma dúvida ou quer entender mais sobre algum determinado assunto. Estou vendo aqui. Tem algumas postagens que agora tem menos, que eu tirei por causa do lançamento do livro, que são mais arroxeadas, né, com um tom meio roxo, meio rosa, que são poemas meus. E tem algumas postagens com um tom mais avermelhado. Esses são os diálogos, que eu pego algum poema e faço algum diálogo com algum aspecto da fé, da minha crença e tal, para que as pessoas possam refletir as duas coisas juntas e ver que a fé não é algo tão... Vou usar uma expressão aqui muito talvez fora de contexto, tá? Mas que não é tão de gueto, assim, no sentido de isolada e ascética, sabe? Que está fechada às suas quatro paredes. Não, a nossa fé, a minha fé dialoga com elementos da cultura e da realidade. E eu só quis ter a oportunidade de mostrar esses elementos para as pessoas. Entendi. Deixa eu partir para aquelas perguntinhas. Você já assistiu algum episódio aqui? Eu dei uma olhadinha no episódio do João, dei uma olhadinha no episódio do Matheus. São pessoas que são mais amigas minhas. Bem legais. Isso. Os dois são bem legais. O João, na verdade, tem dois aqui, né? Que tem um que ele falou só da Ilíada. Não vi, não. Só vi um. Esse só da Ilíada é com o João e com o Gabriel Santana. A pergunta... Deixa eu, antes de eu falar com... De eu fazer as perguntinhas, tem um contexto do livro, acho que você queria falar, pode falar, tá tranquilo. No meio de outras perguntas, essas coisas foram surgindo, né? Sim, e a gente vai pegando um gancho para outra e tal, às vezes acaba deixando passar um gancho bom, e eu gosto de tentar completar a pergunta, né? Ainda mais para ser respeitoso e gentil com o teu canal e com a oportunidade que tu me abriu. Claro. Como eu pincelei em algumas outras respostas, Anselmo, esse livro ele tem um movimento, né? Ele tem um movimento muito claro, um movimento primeiro de confronto com o espelho, no sentido oposto àquela visão mais do Narciso, sabe? De se olhar no espelho e se admirar, se contemplar, sabe? Eu lembro também daquela frase da rainha mal, da bruxa amada Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu. Não é esse movimento do olhar do espelho, é um movimento mais de confronto, sabe? É um movimento de olhar no espelho, como eu disse, sem maquiagens e ver suas imperfeições, sabe? Não necessariamente estéticas, isso tudo é simbólico, né? Mas de olhar para o espelho e ver as suas imperfeições, as imperfeições da alma, sabe? Aquelas doenças da alma, aquelas incapacidades, aquelas fragilidades, sabe? Aqueles vícios, entende? É esse tipo de confronto com o espelho que faz parte do primeiro movimento do meu livro, na sessão que abre o livro, que é a sessão chamada Do que se vê deste lado. Esse é o movimento inicial, sabe? É um movimento de olhar no espelho, de fazer confissões. Esse é o primeiro poema do livro, poema Confissão. E é um poema de olhar para o espelho e ver as suas debilidades, as suas falhas, os seus erros, sabe? As suas insuficiências. E uma vez consciente desse movimento, desse confronto com o espelho,
que revela toda essa insuficiência, ainda que com alguma beleza, com um resquício de beleza ali, a gente parte para um levantar de olhos ainda dentro do espelho que revela um mundo que foi forjado e moldado à imagem dessas nossas imperfeições, entende? Eu uso muito o símbolo da cor, né, que é a próxima sessão, que chama Ruínas de Paisagens, e ela abre com um poema que pertence a uma trilogia, que é a trilogia Cinza. Tem o Cinza 1 e o Cinza 2 logo em sequência, depois vem alguns outros poemas, e o Cinza 3 fecha essa sessão. Qual que é a ideia aqui? Foi um exercício de observação do mundo, que eu não sei se alguém já fez, se você já fez, de perceber o quanto de cinza há na nossa paisagem, na paisagem urbana, na paisagem que a gente construiu. E que o cinza é uma cor que você não acha muito na natureza. Sabe? A natureza, na verdade, o mundo que nos foi dado, ele é um mundo mais colorido, e a gente acabou pintando ele muito de cinza. E aqui há toda uma simbologia do cinza com as cinzas, entende? As cinzas no sentido de poeira, no sentido de resquícios, sabe? De ruínas. Então há toda uma simbologia conversando aqui, que olha para esse mundo através do espelho, através das nossas debilidades, e enxerga toda essa paisagem acinzentada que a gente construiu com as nossas mãos, essa paisagem que se parece muito conosco mesmo, uma paisagem também cheia de falhas, cheia de problemas, cheia de debilidades, e tem que fazer um confronto muito claro, muito direto com isso, sabe? Um confronto muito sincero com tudo isso. Sim. Mas, no último poema, que é o Cinza 3, a coisa começa a vislumbrar uma melhora, sabe? Vislumbrar uma luzinha no fim do túnel. Sim. Que é quando a gente vai para a terceira sessão, chamada Livres Meditações nos Arvoredos. Tem aqui um pouquinho de inspiração e diálogo ali no Alberto da Cunha Mello, com meditações sobre os lajedos e tal. A ideia veio mais ou menos dali, mas não só dali, que é uma sessão em que o olhar é direcionado para o mundo original, vamos dizer assim, o mundo que foi criado, o mundo verde, o mundo colorido, o mundo da natureza, o mundo das cores, em que a pista, talvez a dica, o olhar para um pouco de esperança vem de lá, sabe? Se as nossas mãos construíram um mundo problemático, acinzentado, um mundo de pedra, um mundo tão focado em nós mesmos, um mundo tão à nossa imagem, talvez a esperança esteja num olhar contrário, no olhar para o mundo original, para o mundo que foi dado, para o mundo que é uma dádiva, e que a nossa mão ainda não conseguiu acinzentar. Entende? Ainda que esse mundo talvez esteja fugindo, se refugiando nas encostas, nos pontos de natureza, nos pontos de preservação, vamos dizer assim, e aqui nenhum viés ecologista, tá? Não é isso. Entendi. Mas que talvez o olhar para um ponto de esperança venha daí, de uma meditação que vem de um olhar para os arvoredos, sabe? Que são símbolos de um mundo que a gente não mexeu, não manchou de cinza. Desse olhar para os arvoredos, surge um ponto de esperança aqui simbolizado pelo sopro de vida, que é a última sessão, a sessão que se chama, na verdade, a penúltima sessão, né? Porque no fim é mais uma. Mas falando de sessões contendo mais de um poema, essa é a última sessão, que é a sessão que é chamada Algum Sopro, que fala do sopro de vida, desse fôlego de esperança, de que ainda há uma chance, de que ainda há para onde a gente ir, de que ainda há como a gente modificar um pouquinho essa história, mas olhando para o lugar certo, olhando para esse mundo que nos foi dado, não o mundo que a gente construiu como uma ilusão da nossa imagem corrompida e deturpada e debilitada. E, por fim, tem uma última sessão no meu livro que ela meio que resume todas as outras, que é um poema bem longo que eu escrevi, chamado Sobre Areia. É um poema, é uma terça rima, bem longa. No meu livro, ela tem... Igual a Divina Comédia, né? Desculpa, não entendi. Igual a Divina Comédia, terça rima. Isso.
Tem a mesma forma da Divina Comédia. No meu livro ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas esse poema. É um poema só, 6 páginas, uma terça rima bem extensa. E ele meio que faz um apanhado de tudo isso, sabe? Porque ele parte de um eu lírico que está andando num deserto, que está andando no meio da areia, parece que essa areia não tem fim, parece que esse deserto vai tirar a própria vida dele, vai levá-lo para uma ruína. Tem aí também um pouco de diálogo ali com a Máquina do Mundo, do Drummond e tal, mas que chega no final, ele vai encontrar a esperança e o respiro de tudo isso no final dessa areia, no final desse deserto, quando ele encontra a vida aos pés de uma montanha, e que é algo maior do que ele, e ele vê que para ele encontrar essa esperança, ele precisa olhar para algo maior do que ele, para algo que o supere, que o transcenda, entendeu? Então é mais ou menos esse o fio condutor do meu livro, é um confronto com o espelho, olhando para as próprias debilidades, vendo essas debilidades refletidas e replicadas na paisagem que a gente construiu, procurando uma esperança fora disso, no mundo que nos foi dado e não no mundo que nós construímos, para poder encontrar esse sopro de vida que vai nos dar a esperança de talvez refazer a nossa vida, ou redimir ou reconstruir a nossa vida. Essa primeira parte, então, é que justifica o título do livro? Uhum. Sim, o Mundo pelo Espelho vem exatamente desse movimento, de olhar para o espelho primeiro, e quando você olha para o espelho, a primeira coisa que você vê não é o mundo, é você. Então você primeiro se reconhece, só que, como eu disse, é um olhar muito, muito mais sincero, genuíno, mais sem maquiagem, sem verniz, sabe? De se reconhecer, se encontrar verdadeiramente consigo mesmo, com as suas insuficiências e falhas, e daí ver o mundo e constatar que você construiu esse mundo à sua imagem, mas não a sua imagem maravilhosa de Narciso ou de espelho meu, mas a sua a sua imagem de, olha, tem coisa ruim aqui, tem coisa errada aqui, a gente precisa ser sincero, a gente precisa desse confronto com a realidade, sabe? Precisa se aproximar dessa realidade e ver que tem problemas. E admiti-los, assumi-los, para depois olhar para o mundo e ver o que deu errado e ver como é que a gente pode sair disso. Tá certo. Não sei se eu consegui ser claro. Acho que sim. Perfeito. Obrigado pela oportunidade aí. Desculpa Nada, se eu tomei muito tempo. Nada, relaxa. Beleza. Então eu vou agora perguntar, primeiro, as perguntas que eu faço sempre, né? Você falou que lá na sua adolescência, a sua mãe que te botou para ler, digamos assim. A sua mãe que te botou uns livros ali na frente, ó, começa. Mas antes desse momento na adolescência, como é que era o seu contato com os livros? Quem é que te proporcionou alguma coisa, se é que proporcionou? Sendo de tradição cristã, a nossa tradição é uma tradição consideravelmente envolvida com a leitura, né? Porque a gente tem a Bíblia, a gente tem um livro que nos é sagrado. Então, eu acredito que nenhum cristão pode dizer que há um distanciamento total, um descolamento total da literatura. Sempre há algum contato, entende? Ainda que primordial, ainda que mínimo, mas sempre há algum contato. Todavia, eu tenho que reconhecer que foi somente na adolescência que esse contato se ampliou mesmo. Porque venho de escola pública, sempre estudei escola pública, minha vida inteira. Para não dizer a vida inteira, talvez lá na infância, na pré-escola, ou no jardim, eu estudei em escola particular, mas foi um período muito curto da minha vida, muito curto. Depois, sempre escola pública, desde o ensino fundamental para frente, ou talvez até um pouquinho antes do fundamental, se eu me lembro bem, já na escola pública. E a gente vê que eu hoje na escola pública, mas do outro lado, como professor, eu vejo que é um movimento que nem sempre ele é incentivado da maneira que deveria, o incentivo à leitura. Eu vejo hoje uma corrida muito grande pelo incentivo ao digital. Mesmo na escola pública, a gente vê a sala de informática, os tablets e tudo mais, e, poxa, tudo isso é muito legal, não estou dizendo que isso não é importante.
Mas enquanto eu vejo muitos professores correndo para a sala de informática ou para os tablets, eu estou toda semana com meus alunos na biblioteca. Toda semana, entende? Então, assim, isso é assim hoje, mas já era um pouco parecido na minha época. Não há um incentivo como eu acredito que deva ser para a literatura. Não posso dizer que não há, mas eu acho que ele acaba sendo, às vezes, focado em questões mais instrumentais, né? Como passar no vestibular, tirar uma nota numa prova e tal. Então, eu tenho que atribuir o incentivo à leitura e à literatura à minha família mesmo, mais especificamente à minha mãe. Quando me incentivou que lesse ainda na adolescência, me apresentou a Agatha Christie, que entreteu muitas tardes e noites minhas. Já houve episódios engraçados na minha adolescência, de eu pegar um livro da Agatha Christie na biblioteca pública aqui da cidade, e eu pegar num dia, no outro dia eu ir lá devolver, aí a bibliotecária falar: que foi, você não gostou? Eu falei: não, já terminei, não consegui parar de ler, li à noite, li à madrugada, acabei o livro, quero outro, sabe? Mas eu devo isso sim à minha mãe, tenho que reconhecer que eu devo à minha mãe. O pontapé inicial com a leitura, com a literatura, eu devo sim à senhora minha mãe, muito. E o que te marcou, a primeira lembrança que você tem com livros é da Agatha Christie? Sim, não posso dizer que não. Claro, além da Bíblia, né, na igreja, mas se a gente for falar de um livro essencialmente literário, né, um livro de literatura mesmo, um livro de leitura apenas por deleite literário, eu lembro com carinho da Agatha Christie, dos primeiros livros da Agatha Christie que eu li, Os Crimes ABC, O Assassinato de Roger Ackroyd, Caio Pano, Um Gato Entre os Pombos. Eu tenho que lembrar assim da Agatha Christie com muito carinho, sabe? Porque acho que nada disso aconteceria, nada disso aqui hoje teria acontecido, nada disso aqui teria acontecido se não fosse esse primeiro contato lá atrás. Então eu lembro com carinho, sim, desse contato com a Agatha Christie, ao qual eu agradeço minha mãe, Dona Débora. Obrigado, mãe. Você... E foi esse também o livro que mais te marcou? Não. Depois disso, eu tenho muitos livros que me marcam profundamente. Não sei se está ouvindo aí, moro em condomínio, às vezes a gente tem uma trilha sonora que a gente não escolhe. Não, até aqui não está chegando aqui não, graças a Deus. Maravilha, então. Sim, livros que me marcam muito. Falando da prosa, eu posso lembrar aí de Confissões de Agostinho, não só por ser um livro religioso, mas como livro literário mesmo. É um livro muito belo, muito bonito. Eu posso lembrar de um que está aparecendo bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Está bem aqui. Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Estou com o dedo nele agora. É um livro que eu tenho muito carinho, um livro que me marcou profundamente. Eu li esse livro com o meu grupo de estudos literários, o Clube Epimoni. E é um livro fantástico, assim, um livro de um escritor italiano que, à época que escreveu esse livro, se eu me lembro bem, ele trabalhava como plantonista num jornal e via seus dias passando. Via os seus dias passando, via a sua vida passando, como se ele estivesse ali esperando algo que talvez fosse acontecer, mas nunca acontecia. E essa é a temática desse livro. É um jovem oficial que é designado para um forte e é a primeira, vamos dizer assim, promoção dele como oficial, e ele acredita que dali para frente a vida dele vai começar, sabe? Que ele vai encontrar grandeza, que ele vai encontrar grandes realizações, e nada disso acontece. Ele vai vendo a vida dele passar e passar e passar, e essa é a reflexão do livro, sabe? A nossa vida passando enquanto a gente espera por alguma coisa que talvez nunca venha. E é um livro lindíssimo, um livro curto, não é um livro muito extenso, mas um livro lindíssimo. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar de mais algum livro de prosa que tenha me marcado fortemente. Memórias Póstumas de Brás Cubas, um livro de prosa nacional que me marcou bastante. Outros clássicos da literatura. David Copperfield é um livro que me marcou bastante também. É uma narrativa já mais longa do Charles Dickens, um livro que me marcou bastante.
O Estrangeiro, de Albert Camus, ou Camus, até hoje eu não sei como é que falam. É um livro que me marcou bastante também. Posso lembrar de As Nuvens, de Aristófanes, uma tragédia grega ali, uma comédia grega, na verdade, que me marcou bastante. E aí vamos para a poesia. Posso me lembrar de Claro Enigma, do Drummond. É um livro que me marca muito. Oração pelo Poema, de Alberto da Cunha Mello. É um livro que me marca bastante. A Obra Completa, que é um livro só, na verdade, né? É um poeta que publicou uma obra muito curta, mas que me marca muito, que é o Dante Milano. Inclusive tem uma epígrafe dele que abre meu livro, que é: vi num espelho alguém cujo reflexo o transformava noutra criatura, Dante Milano. É um poeta que me marca muito, e esse livro dele, que é o Poesias, que é o único livro dele publicado, é um livro que é leitura constante minha, leitura de cabeceira, assim, eu leio muito Dante Milano, eu me identifico muito com a obra dele, com essa escrita mais carregada, mais pesada, mais melancólica, sabe? Tem muito a ver com o meu estilo de escrita. Sagração dos Ossos, de Ivan Junqueira, também outro poeta que eu admiro muito, e também outro livro que me pega muito, que mexe muito comigo. Eu acho que eu podia ficar aqui caçando na memória vários, e acho que tá bom, tá de bom tamanho para uma primeira resposta. E aí você tem esses livros como os que te marcaram. Você teve esse encontro ali na adolescência, acho que com a poesia, com a prosa, mas quando você quis passar para o papel, você sentiu que a poesia era mais da sua natureza, né? Sim. Reconheci ali uma identificação, uma facilidade natural, talvez, que eu acredito como um talento dado, uma oportunidade dada, né, com a poesia. E então, sim, apesar de eu já ter esboçado algumas coisas em prosa, como uma crônica ou outra, acredito que o meu forte, vamos dizer assim, se eu posso dizer que eu tenho um forte, é com a poesia mesmo. Você não tem um conjunto de histórias em crônica ou contos que você pretenda lançar futuramente, nada disso? Nunca cheguei a colocá-las no papel, apesar de frequentemente divertir alguns amigos contando-as, né, narrando essas histórias. Eu me lembro de um exercício do João, ainda na mentoria, na primeira, junto com o Adriano, de colocar no papel as suas palavras insubstituíveis, né, um exercício que o João usa muito. E em vez de eu simplesmente listar, eu acabei criando uma historinha com isso, virou como se fosse uma crônica misturada com uma biografia pessoal. E João gostou muito quando leu, falou: rapaz, isso aqui tem coisa boa aqui, sabe? Você podia investir mais nisso mais para frente. Mas não há nenhum compilado, não. Há várias histórias que eu conto para os amigos e que eu poderia, talvez, transformá-las em um livro de crônicas. Por momentos longos que eu passei na minha vida que se repetiram muito. Por exemplo, quando eu, ainda com 13, 14 anos, estudava longe de casa, e eu peguei o mesmo ônibus todos os dias por 2 anos seguidos. Então, há muitas histórias desse período, histórias engraçadas, esse tipo de coisa, sabe? Que talvez um dia pudessem virar um livro de crônicas, mas ainda não é o caso. Ainda não. Talvez um dia, quem sabe. Você está criando uma filhinha agora, né? Um bebezinho. Uhum. Você já pensou como é que vai ser esse contato com os livros? Como é que vai ser a relação da sua bebê com os livros no futuro? Você está planejando alguma coisa? Como é que vai ser isso mais para frente? Eu conversei com a minha esposa e a gente conversou com algumas pessoas mais próximas e da família, no sentido de que a gente quer que a nossa filha esteja inserida nos ambientes em que nós vivemos. Porque nós acreditamos em um tipo de educação de crianças em que a criança faz parte de uma família, a criança não é o centro do mundo. Nós acreditamos que isso não faça bem nem para a própria criança, sabe? Que a criança seja o centro do universo e seja criada assim. Então ela vai ser inserida em ambientes que nós frequentamos, né? que nós vivemos, e um deles é a leitura. Há outros, por exemplo, eu sou um jogador de RPG, e a minha esposa também, nós jogamos RPG juntos, e o QG, vamos dizer assim, das nossas mesas
em casa, e nós conversamos com a mesa, falando, gente, ó, talvez tenha uma trilha sonora diferente de vez em quando, tem um bebê chorando aí e tal, mas nós queremos que ela cresça nesse ambiente para conhecer. Ainda que chegue um ponto que ela fale, isso aí é mó chato, não gosto, vou fazer outra coisa, vou dançar TikTok, tudo bem. Mas que ela pelo menos tenha a oportunidade de conhecer. E com a leitura é assim, sabe? Com a literatura é assim. Atrás de mim vocês podem ver que tem aqui na estante livros, né? É a decoração da nossa casa, nós moramos no Sobradinho, e esses livros fazem parte da decoração, são livros que nós recorremos frequentemente, alguns de consulta, outros de leitura de deleite mesmo. Tem uma estante ali atrás também, que ela vai um pouquinho mais até o chão, e tem outros livros ainda. Na parte de baixo dessa estante aqui, tem um caixotinho com livros infantis, que talvez sejam oportunizados para minha filha, para que ela tenha seu primeiro contato com os livros, de pegar um livrinho na mão, com figuras, e a gente ler junto, contar algumas historinhas, sabe? Depois ir descobrindo o gosto dela, o que ela gosta de ler, o que não gosta, se estão histórias de princesa, de cavaleiro matando dragão, se são histórias de detetive, se são histórias de aventuras de criança. Nós vamos descobrindo isso depois, mas certamente nós queremos oportunizar para nossa filha esse contato, sabe? Como eu disse, se ela vai gostar ou não, aí é uma questão dela depois, sabe? Pode ser que ela depois fale, não, pai, não gosto nada disso, vou estudar música, vou estudar informática, vou estudar desenho, qualquer coisa. Uhum. Mas nós queremos oportunizar esse mundo por acreditar no bem que esse mundo faz para as pessoas, sabe? A minha esposa é professora também, eu também sou professor, então nós acreditamos muito nesse tipo de educação, sabe? Numa educação com algumas raízes, até na educação clássica, não confundam com educação tradicional, são coisas diferentes, tá? Mas com algumas... Nós acreditamos nessa educação, sabe? Com raiz na educação clássica, com raízes numa educação pela leitura, pela literatura, pelas grandes histórias da humanidade, pelo contato com a mente das grandes pessoas que pensaram as grandes coisas, e que nós temos esse contato através dos livros, sabe? Como é que a gente pode conversar, por exemplo, com o Tolkien, né, que é um autor que eu gosto muito, nós acabamos de estudar a obra completa dele no nosso clube de leitura. Tá aí mais uma obra que marcou minha vida, o Silmarillion, é a obra que cria todo mundo do Tolkien. Como é que a gente vai ter contato com a obra dele, com a obra de um C.S. Lewis, com o pensamento do C.S. Lewis, com o pensamento de um Machado de Assis, pelos livros que eles deixaram, sabe? Por aquilo que eles deixaram para a humanidade. É assim que a gente tem contato com eles. A gente não tem a oportunidade de sentar para ter uma aula com eles, como eu estou conversando com você. Mas a gente tem de ler o que eles escreveram, sabe? Então, sim, eu e a minha esposa queremos oportunizar isso para a Marina. Queremos que ela tenha essa oportunidade. Se quando ela crescer ela decidir que não é para mim, legal, tudo bem. Né? A gente também não é aquele tipo de pai que quer escolher o que o filho vai fazer, né? No sentido de para a vida, né? Mas nós acreditamos nessa educação e queremos que ela pelo menos vivencie essa educação pela literatura, pelos livros, sabe? Uma educação que nos traz coisas diferentes disso aqui. Eu acredito, só para explicar um pouquinho sobre isso. Vai ser uma concorrência braba, né? Vai, com certeza. O livro com o celular. Com certeza. Só para explicar um pouquinho sobre isso. Falando pedagogicamente, tá? Claro que há muitos benefícios de um computador, como esse que eu estou aqui conversando contigo, no celular. Há inúmeros benefícios. Mas também há inúmeras situações que precisam ser dosadas. E uma que nós vemos hoje nas escolas públicas é o ciclo de atenção. O ciclo de atenção de uma criança, de um adolescente, é extremamente curto. Eles não têm condições de acompanhar uma conversa dessa, de 1 hora. Sabe? Se você acompanhar os vídeos do YouTube hoje, são vídeos com muitos cortes e cortes brutos, cortes abruptos. Esses cortes renovam o ciclo de atenção. E eles buscam esse ciclo de atenção curto. Só que como é que você prepara crianças com ciclo de atenção curto quando nós ainda temos avaliações de âmbito nacional e para entrar numa universidade e necessidades do mercado de trabalho, inclusive, que te pedem ciclos de atenção mais longos? Sim. Entende? E então, assim, por que tudo isso acontece? Porque o celular te dá tudo. Você abre o TikTok, você abre o Reels do Instagram, você tem vídeos de 30 segundos. Até o YouTube foi para esse caminho, que tem os shorts que você utiliza, que eu já vi. E tudo bem, eles têm sua função.
mas eles trazem ciclos muito curtos de atenção. Você se acostuma a ter o seu cérebro satisfeito de prazer e de satisfação e de alegria de 30 em 30 segundos. Isso não é a realidade do nosso mundo. Entende? No nosso mundo, você precisa dedicar sua atenção para coisas, às vezes, por horas. E, às vezes, essas coisas não vão ser tão legais. Não vão satisfazer tanto o seu cérebro e sua atenção, sabe? E é isso que a leitura e a literatura fazem. A leitura e a literatura estimulam o seu cérebro, o seu imaginário, o seu pensamento, sabe? O seu cérebro não fica, como eu diria, preguiçoso, no sentido de receber todas as informações prontas, sabe? Quando você abre um TikTok da vida, um Reels no Instagram, tem luzes, tem imagens, tem sons, tem musiquinha, tem dança, tá tudo pronto. Quando você abre um livro, o teu cérebro tem que imaginar tudo isso. Tem que imaginar o tom de voz do personagem, tem que imaginar a aparência, imaginar o ambiente. E nós acreditamos que isso faça muito bem para a educação. Não é extinguir o digital, mas equilibrar as coisas, entende? Só para dar uma explicaçãozinha básica sobre essa questão que eu vinha falando do digital e da literatura. Entendi. E você tem algum personagem de alguma obra cuja característica você gostaria de ter? Já parou para pensar nisso? Tem sim. Personagens que eu gostaria de ter. Tem alguns, sim. Eu citei, por exemplo, Tolkien agora, e recentemente nós terminamos a obra, né? Então nós fizemos um ciclo cronológico. Fizemos desde o Silmarillion, que é onde ele cria todo o universo dele, até chegar no Senhor dos Anéis 1, 2 e 3. No Senhor dos Anéis, para quem viu o filme, mesmo não tendo lido o livro, vai lembrar dele nos filmes, que é o Faramir. É um personagem que eu admiro muito, assim, um personagem de uma nobreza, sabe, de um caráter, sabe, de uma compreensão da realidade, de uma compreensão de dever, que me causa uma grande admiração. Citando, talvez, num livro mais clássico, fora disso, eu posso lembrar dos Miseráveis, do Victor Hugo. Uma obra que eu confesso que eu não concluí, mas em alguns aspectos eu me encanto muito com a postura do bispo. Tem uma passagem que me marca muito, que é quando ele está cuidando dos jardins ali da casa, e é contado pelo Victor Hugo que havia 4 canteiros. 3 com verduras plantadas, com hortaliças plantadas, e 1 com flores. E a senhora que trabalhava ali na casa paroquial, vamos dizer assim, se aproxima do bispo e fala: bispo, eu acho que você está perdendo tempo, porque a gente tem 3 canteiros aqui com comida e tem 1 com flores, e, poxa, eu acho que você devia tirar essas flores e plantar comida também, seria mais útil. E ele olha para ela gentilmente, com aquela sabedoria das pessoas mais vividas, e fala: olha, cuidado para não pensar tudo como útil, porque às vezes o que é belo é tão útil quanto o que é útil. Às vezes até mais. A beleza é importante na vida. A gente não pode pensar só em utilidade. A gente não pode pensar só em alimentar a barriga, só em alimentar o corpo. A gente tem que alimentar o espírito, a gente tem que alimentar a alma também. Sim. Sabe? Da beleza. E esse tipo de passagem, tem várias outras no livro, esse tipo de passagem me marca muito, sabe? São coisas que eu levo para a vida, de pensar que a beleza importa, de que às vezes, tudo bem, a gente precisa pagar as contas, a gente precisa comer, a gente precisa de tudo isso. Tudo isso é absurdamente essencial. Mas a gente precisa também da beleza, a gente precisa também de coisas que alimentem nosso espírito e nossa alma. Se a gente pensar tudo de forma pragmática, talvez a gente não viva direito, talvez a gente sobreviva, entende? Então, acho que são 2 exemplos rápidos de personagens que me marcam muito, sabe? De quem eu levo coisas para a vida e que eu penso, puxa, eu queria ser esse cara, sabe? Me lembro aqui também agora do David Copperfield, do Charles Dickens. E essa é uma obra repleta de personagens muito bem trabalhados, muito bem construídos, sabe? E me encanta muito ali um amigo que ele tem,
que é um amigo que tinha um emprego comum, tinha uma vida comum, teve uma família comum, trabalhava no escritório, era um amigo muito comum, mas era um amigo, sabe? A principal característica dele na obra era ser amigo. Ele era um amigo excelente, um amigo pronto, um amigo sempre disposto a ajudar, sempre com uma palavra de sabedoria. E é o tipo de coisa também que eu tento carregar para minha vida. Enfim, se a gente for ficar buscando na memória, virão inúmeros. Mas acho que esses 3 exemplos são bons exemplos. Você já saiu de alguma situação ruim na sua vida por conta da literatura, porque você leu algum livro e conseguiu trazer essa experiência para o real? Já sim. E assim, houve situações por exemplo, de trabalho, e eu posso citar esse O Deserto dos Tártaros. Uhum. Parece que eu estou citando sempre os mesmos livros, né? Mas é que são livros realmente muito impactantes. Livros Assim, que marcam, né? Marcam a gente. eu já li muitos livros, mas esses são os marcantes, então a gente acaba recorrendo a eles. Situações de trabalho, de você se ver esperando alguma coisa que a gente para pensar e fala, poxa, será que isso vai vir? Será que isso vai acontecer? Será que eu não vou ficar aqui gastando minha vida esperando algo que pode não acontecer? Talvez eu não tenha que ficar pensando nisso, talvez eu tenha que procurar outra coisa, sabe? Focar em outra coisa, fazer algo. Essa situação, por exemplo, desse conflito entre beleza e utilidade, sabe? De a gente acabar pensando em tudo como útil. E às vezes a gente para, poxa, peraí, tem coisas que não têm necessariamente utilidade. Não da forma como a gente pensa. Né? Até posso falar sobre a poesia. Tem uma entrevista muito famosa do Bruno Tolentino, que perguntam para ele, para que serve a poesia? E ele responde, olha, eu espero que não sirva para absolutamente nada. Porque se a gente começar a pensar as artes, a literatura e a poesia nas categorias de servir, né, de utilidade, elas perdem um pouco de razão de ser. É claro que elas fazem coisas por nós, claro que elas nos trazem benefícios, mas se eu fosse pensar em utilidade, eu não teria escrito esse livro, entende? Porque você deve saber bem, já entrevistou inúmeros escritores aqui, que o escritor no Brasil não ganha dinheiro, né? A gente não faz isso por dinheiro, entendeu? Meu objetivo com esse livro foi divulgar o meu trabalho, foi divulgar aquilo que eu escrevo, divulgar o meu olhar para o mundo, para as coisas. E, assim, graças a Deus, apesar de, poxa, mas você falou que esgotou as vendas. Claro que eu vendi tudo. Mas houve um investimento para isso. Então, todo o trabalho foi para empatar, sabe? Foi para deixar ali no 0-0. Zerar o investimento inicial, sabe? Então, se eu fosse pensar em categorias como utilidade, como lucro, eu não teria escrito esse livro, entende? Pode parecer uma visão talvez muito... Não, está correta. Muito sonhadora, né? Muito utópica das coisas, mas eu acredito nisso de verdade. Eu acredito que há coisas na vida que a gente tem que pensar nelas para além das utilidades. E aí toda essa carga das leituras vem à tona, sabe? Então a gente vai vendo situações na nossa vida e a gente vai pensando, poxa, mas lembra daquele personagem lá, lembra? Não é só a utilidade que importa, não é só encher a barriga que importa, sabe? Situações de conflitos, às vezes, pessoais, em que você olha para uma pessoa e pensa, puxa, mas ele pode estar passando por problemas que eu não sei, como dos livros, sabe? Que os personagens têm dramas muito pessoais que ninguém imagina, que se você se colocar na posição de outro personagem, aquele personagem não sabe do que está acontecendo, sabe? Desse exercício empático, esse exercício de compreensão, de escuta caridosa, sabe? Então, em inúmeras situações da vida, a literatura nos ajuda, assim. Esse não é o principal objetivo dela, mas ela não deixa de fazer esse bem por nós, sabe? De nos ajudar a viver melhor, a viver bem, a compreender melhor a realidade, as pessoas, o mundo, entender que o mundo é maior do que nós, sabe? Acho que ajuda nisso tudo. Tá certo. Obrigado, viu, Leandro, pela sua participação aqui, muito legal. Agradeço demais. E estamos de casa aberta para o seu próximo livro, quando vier. Qualquer trabalho que você queira divulgar, a gente está aí de casa aberta. Poxa, Anselmo, eu que agradeço muito, agradeço você, agradeço a oportunidade, as portas abertas. Agradeço o meu amigo Igor Salles, que fez a indicação para você, né? Sim. Igor também é um grande escritor e um grande amigo. Fez a mentoria com o João e com o Adriano comigo.
E à época eu me lembro que ele já estava com o livro ali quase pronto, o livro dele, O que Chamam os Mortos. Eu tive a honra e a oportunidade de ler o livro dele como alguém para dar uma opinião. E eu li o livro e falei, olha, Igor, você é muito bom, tem coisa boa pra caramba e tal. Depois adquiri o livro com ele. Então quero agradecer, deixar um abraço, um beijo pro Igor, meu amigo. E te agradecer, Anselmo, pelo espaço, pela oportunidade, pelo teu tempo. Eu agradeço também você que está ouvindo, que vai ouvir depois. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela oportunidade de me deixar falar do meu trabalho, da minha poesia e da forma como eu vejo literatura, como eu vejo o mundo, como eu vejo uma série de coisas, que aqui nós falamos de várias coisas, né? Não só de poesia. E o próximo trabalho já está em andamento, sim. Eu tenho um tempinho para falar dele? Tem. Eu ando pensando muito, principalmente depois que a minha esposa anunciou a gravidez. Claro, o livro não é sobre isso, tá? Mas partiu dali. Eu comecei a pensar muito sobre o tempo, sabe? Sobre o tempo mesmo, a nossa relação com o tempo. Sobre alguns envelhecendo, pessoas morrendo, minha filha nascendo, sabe? Pessoas perdendo a vida, minha filha ganhando a vida, pessoas próximas mesmo, sabe? Eu digo até parentes falecendo e a minha filha nascendo. E essa relação do ser humano com o tempo. Certo. Sabe? E surgiu através de uma imagem, de um livro do João, inclusive, parece que eu sou tiete do João, né? Um beijo também, João, obrigado. Mas de um poema de um livro dele, que ele fala que ele usa a imagem Sol D menos, Sol mesmo, Sol, o astro, né, o luminar, Sol D menos. E essa imagem se transformou na minha mente em outras coisas, e eu fiquei pensando no quanto nós estamos sempre nessa dicotomia também na vida, de se estamos ganhando um sol ou perdendo um sol. Entende? Se estamos... Se mais um dia é um sol a mais, ou se mais um dia é um sol a menos. E esse é até um título provisório do livro, do próximo livro, é um sol a mais, um sol a menos. Que trata dessa contradição, desse contraste da vida, de pessoas nascendo, bebês nascendo, filhos nascendo, de avós morrendo, de tios morrendo, de estamos envelhecendo, de perdemos mais um dia, demos mais um passo em direção à morte, em direção ao fim dos dias, nos aproximamos mais do começo dos nossos dias, ganhamos mais um dia, sabe? Tem até um outro livro que está ali, dificuldade de saber para onde eu aponto, né, que é trocado. Esse livrinho aqui, ó, que é A Morte de Arrasveiros. Esse livrinho aqui, quer que eu pegue lá? Tá. Deixa eu pegar ele aqui. Esse livrinho aqui, recentemente, eu adquiri e ele vai fazer parte também dessas reflexões, porque o Ahasverus é um personagem da cultura lendária, mitológica hebraica, talvez, que é um personagem que se conta a lenda que o próprio Cristo estava a caminho da crucificação e se encontrou com esse homem, e esse homem zombou de Cristo, ou... Há várias versões, né? Há uma versão que diz que ele negou água, há uma versão que diz que ele escorraçou Cristo da porta da casa dele, da porta do trabalho dele, de que ele zombou. Tem várias versões, e que Cristo teria dado a ele um castigo, uma maldição, que para muitos pareceria um presente, que é o quê? Viver para sempre. Esse homem é castigado com a vida. E aí a história dele vai acontecendo, ele vai vendo pessoas morrendo, vai perdendo pessoas. E é uma narrativa que até nós já vimos nas nossas produções culturais mais recentes, né, como séries, filmes e tal. Há produções do audiovisual com essa temática, de que não é tão legal assim. O próprio Tolkien, né, essa é uma temática antiga. O próprio Tolkien escreve que os elfos foram criados lá no mundo dele, mas que quando os humanos foram criados, eles foram criados com a dádiva da morte. A morte ali não é apresentada como um castigo, é uma dádiva. E os elfos chegam a invejar os humanos, porque os humanos têm uma vida mais curta e por isso vivem de forma mais intensa e sofrem o que tem que sofrer, mas também desfrutam o que tem que desfrutar e têm as suas dores abreviadas, porque morrem. Enquanto os elfos veem guerras, veem tragédias para a vida inteira, entende? Então essa é uma temática que tem se misturado na minha cabeça
Certo. Talvez nela eu tenha sido menos claro do que explicando a do meu primeiro livro, porque ela realmente não está fechada. Eu ainda estou trabalhando nela, ainda estou pensando, vendo minha filha crescer, vendo ela fazer coisas diferentes de um dia para o outro, Sei. sabe? Tudo isso vai mexendo dentro da gente, e aí a gente volta lá no começo da conversa, né? O artista, para onde ele olha, como ele olha e por que ele olha. E eu tenho olhado nesse momento para a vida e para o tempo de uma forma muito interessante, vendo minha filha a cada dia fazendo coisas novas e crescendo, e a roupinha já não serve mais, e agora ela responde alguns comandos. Entendi. Mas ao mesmo tempo vendo pessoas morrendo. Eu recentemente eu estive no sepultamento de um tio meu, um homem muito querido, uma pessoa exemplar. Assim, a imagem do que é um cavalheiro, sabe? Um homem gentil, sorridente, sempre bem arrumado, sempre elegante, dançava com a família toda nas festas, dançava com as tias, dançava com as primas, dançava com as crianças. Um homem, assim, um homem admirável, meu tio Silvinho, falecido recentemente. E esses contrastes da vida vão chamando nossa atenção e vão nos fazendo refletir. Né? Então já tem até um próximo trabalho em andamento nesse sentido. Obrigado também pela chance de falar dele. Nada. É isso. Obrigado, te agradeço muito por ter vindo, por tudo. E estamos aí, até a próxima. Obrigado, Anselmo. Até a próxima. A gente vai se seguindo, se falando aí. Um forte abraço. Forte Tenha abraço. uma ótima semana e sucesso no teu canal e no teu trabalho, viu? Obrigadão. Obrigado. Tchau, Anselmo. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.